Hoje vamos falar sobre o universo do centro cirúrgico, mais especificamente da anestesia e cirurgia. Para isso temos conosco o Dr. Enis Donizete, médico anestesiologista da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e corresponsável da Sociedade Brasileira de Anestesiologia do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Enis, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu diria que, na verdade, para mim é um prazer e uma honra, né? Estar do lado do Gonçalo. Sem dúvida. Né? Ter uma oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse mundo da anestesia, que é um mundo muito interessante. Aproveitando, vou te ajudar. Anestesia ou anestesiologista? Médico anestesista. Médico anestesista. Anestesia. Isso fica muito mais fácil, mais palatável. Excelente. Né? Anestesiologia, trava-língua, é complicado. Eu trabalhei muito dos últimos anos para cunhar a expressão médico anestesista e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Médico anestesista, muito obrigado. Antes da gente partir para as perguntas, conta um pouco para a gente aqui quem que é o Dr. Enis Donizete no dia a dia. Bem, eu sou filho do seu Jadir e da dona Hilda, né, que nasci lá em São Bernardo do Campo. E meus pais eram pessoas muito simples. Meus pais tiveram até o primário, minha mãe fez até o ginásio, por isso ela era professora em Minas Gerais, né? E meu pai se tornou comerciante e a partir daí os seus filhos começaram a estudar. Eu resolvi, na verdade, por um desafio interno, fazer medicina. Na verdade, a minha vocação era exatamente estar no seu lugar. Minha vocação era ser jornalista. Olha só. Meu sonho era ser jornalista. Que legal. E historiador. Mas aí eu fiz medicina. Aí eu fui para a Faculdade de Medicina de Valença, uma faculdade no interior do estado do Rio de Janeiro, uma faculdade que foi criada no bojo de várias faculdades que foram criadas naquele momento pelo governo da época, porque existiam milhares de alunos que tinham passado no vestibular, porque tinham tido média, mas não tinham faculdade. Eles eram chamados de excedentes. Olha. Então, várias cidades foram utilizadas para criar a Faculdade de Medicina. Valença foi uma delas. Eu passei na Faculdade de Medicina de Valença, estudei lá. Aí saí de lá com a vontade de fazer cardiologia. Fiz residência em clínica médica, comecei a fazer cardiologia, aí desisti. E me chamava muito a atenção a anestesia, porque eu achava que era uma especialidade dinâmica, interessante, em que, de certa forma, você conseguia ser mais útil para a sociedade, ser mais útil para as pessoas. Era isso que eu achava da anestesia. E aí eu fui fazer anestesia. E a partir daí eu vim para São Paulo, eu era de São Paulo, tinha casado, eu estava no Rio nessa época, vim fazer anestesia aqui, fiz um HC na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Terminei e fui trabalhar num serviço de anestesia, que era um serviço pioneiro do país. Só para vocês terem ideia, o serviço vai completar 85 anos de existência esse ano. Que bacana. Né? Numa sociedade médica, isso é meio incomum. E a partir daí, no Sírio, eu comecei a trabalhar, comecei a me envolver com a cirurgia de alta complexidade, maior porte, e fui criando uma imagem voltada a isso, e sempre me preocupou muito a questão da segurança do paciente. E a anestesia é um pouco disso. Ela tem a ver muito com a forma como você se organiza para começar o seu procedimento. E aí, essas foram as duas áreas que eu, de certa forma, desenvolvi melhor. A de cuidar de pacientes de alto risco, de pacientes com maior complexidade, e a questão da segurança do paciente. Esse sou eu. Que bacana. Parabéns. Vamos lá, doutor Gonzalo. Enis, tem um livro que eu li há muitos anos atrás, muito interessante, chamado O Século dos Cirurgiões, do Jürgen Thorwald. Lá pelas tantas, ele descreve um procedimento cirúrgico realizado na Idade Média, que era a retirada de pedras da bexiga. E eles já haviam descoberto naquele tempo que acessar a bexiga por onde parece mais normal acessar a bexiga, que é por cima, ao lado do umbigo, e resultava quase sempre na morte do paciente, porque havia uma infecção, o peritônio se infectava. De alguma forma, através de autópsias, de alguma maneira, eles descobriram que entrando entre o ânus e o saco escrotal, ou o final da vagina das mulheres, chegava num espaço da bexiga que não tinha peritônio e, portanto, não havia disseminação tão frequente. No caso de entrar pelo peritônio, 100% era morte. Entrando por essa região,
30% dos pacientes morriam, o resto se salvava sem as pedras na vesícula, né? Lógico que tinha um pequeno problema, né? A dor, porque não existia anestesia. Assim a cirurgia foi evoluindo, né? Então essa descrição da cirurgia, de como você realizava e de como retirava as pedras da vesícula por esse buraquinho que você fazia, é uma descrição muito terrível, né? Mas eu queria conversar um pouco com você sobre essas duas questões. Uma questão é como é que foi a introdução da anestesia. Mais à frente vamos conversar sobre a antisepsia que permitiu que nós operássemos a partir de qualquer parte do corpo humano. E aí, Enes? Então, Gonçalo, uma das drogas que a gente usa com bastante frequência é o ópio, né? E o ópio, na verdade, veio desde lá de trás como uma droga alucinógena, mas que depois se descobriu que ela também tinha um efeito analgésico, um efeito analgésico importante. Então, o ópio já era utilizado já na Idade Média, em outros momentos, de certa forma, para sedar os pacientes, para que eles inalavam, eles fumavam, e a partir daí tinha uma certa analgesia. Era fumado mesmo. Era exatamente assim. Aí o que aconteceu? Na evolução, a indústria descobriu, na verdade, um gás, né? Na verdade, foi uma descoberta de um dentista que aplicou isso com sucesso pela primeira vez lá no Mass General Hospital, que era a meca dos hospitais no mundo, né? Ele utilizou um gás, que era um gás hilariante, mas na verdade ele já utilizou o éter, já era uma evolução em relação ao gás hilariante, que era utilizado como uma coisa meio de lúdica em algumas apresentações, né? Porque a pessoa respirava. 1845. Exatamente, o saco de risada. Porque a pessoa começa a rir de uma maneira que ela não consegue segurar, incontrolável. Mas aí ele utilizou o éter pela primeira vez num evento cirúrgico que foi documentado, né? A capa do século dos cirurgiões, do Jürgen, que é só que na verdade na capa do livro está na posição contrária, que exatamente foi, porque não foi lá para mostrar na pintura, então você tem que retratar como se for do lado direito, mas a cirurgia foi do lado esquerdo, foi do lado contrário. E aí o cirurgião falou: gente, isso aqui não é brincadeira. O paciente não sentiu nada. O paciente efetivamente, ele operou, ele fez uma cirurgia na região cervical do paciente, e a partir dali aquilo tomou um outro rumo, porque exatamente o que o Gonçalo falou. Imagina você invadir o períneo do cara. Durante 1.600, 1.700 anos, esse era o procedimento padrão de retirada de pedra que tinha. Você catava as pedras pela bexiga, empurrava elas até no reto, abria pela região reto-vesical, ali na região perineal, e catava e arrancava as pedras. Era do ponto de vista estratégico, cirúrgico, era uma estratégia boa. O problema é que o pobre coitado não sobrevivia a isso. E tem uma história interessante sobre um dos cirurgiões, porque você tinha que operar rápido, né? Porque você não tinha anestesia. E um cirurgião, certa feita, ele operou rápido. Ele foi fazer uma amputação. Ele amputou efetivamente o doente em segundos. Só que ele decepou a mão do assistente, feriu uma outra pessoa que morreu infectada. Então foram 3 vítimas no mesmo ato, o pobre coitado. Então era assim que era feita a cirurgia. Por isso que os cirurgiões também não eram muito famosos. Eles são os barbeiros. Eram os barbeiros. Eram os barbeiros, eram derivados dos barbeiros. Que eles tinham o conhecimento de lancetar, de utilizar a navalha. Agora, a evolução da anestesia é algo absolutamente impressionante. Porque, basicamente, o éter sobreviveu mais de 50, 60, 70 anos. Até um tempo atrás era utilizado na África, ainda como anestésico. Uau. Em alguns países da África. Tem um certo risco de pegar fogo na barriga do paciente. Explodir tudo, exatamente. Mas, só para vocês terem ideia, a primeira droga, assim, do ponto de vista formulada, pensada, foi retirada também ainda de observação, porque quando os índios jogavam a flechinha no bicho, eles paralisavam o bichinho. Curare, exato. Então eles extraíram essa planta, viram que ela dava um relaxamento muscular. O relaxamento muscular era uma parte importante para a cirurgia, e daí apareceu uma medicação chamada detubocurarina,
que ela veio exatamente do curare. Olha só. Só que o diabo todo é que era uma droga que dava uma reação alérgica brutal. Durante anos e anos, ela era a principal responsável pelas reações alérgicas no centro cirúrgico. Milhares de doentes tombaram com isso. Na evolução vieram das drogas, tirambutal, vieram outras drogas inalatórias, mas o que evoluiu muito foi a forma de administração desses anestésicos, porque eles são sob a forma líquida, mas eles têm que ser transformados em gás. Então, para isso, você tem que ter toda uma engenharia do ponto de vista de construção de equipamentos que possam transformar líquido em gás, isso ser absorvido de forma como uma forma partícula, pela respiração, atravessar a membrana, atravessar o alvéolo, atravessar a membrana venosa, ser absorvido pelo sangue, levado até o sistema nervoso central para fazer a pessoa não ter dor e ter inconsciência. E aí vem uma coisa interessante para a gente poder falar, que é o sono. O sono anestésico, ele não tem uma semelhança fisiológica com o sono nosso do dia a dia. Ele difere, né? Ele é induzido, ele tem características diferentes, mas ele se aproxima muito. Mas o que aconteceu nos últimos anos foi o desenvolvimento de drogas que simulam o sono fisiológico. E essas drogas que estão usando aí... Deliciosas. Ketamina agora virou uma febre. Propofol. Tem gente se drogando com propofol, tem gente se drogando com ketamina, tem gente se drogando com fentanil, né? Hoje um dos maiores problemas de saúde pública nos Estados Unidos e em outros países da Europa também é o uso abusivo do fentanil como uma droga de dependência. K9, né? É o K9, né? Na verdade assim, por que o fentanil? O fentanil é uma droga muito barata, muito fácil. Hoje a gente compra uma ampola de fentanil por R$1, 80 centavos, R$1,20, é muito barato hoje. E é uma droga que tem um efeito, eu diria que do ponto de vista de duração, muito interessante, dura muito mais do que o crack. E em tese, qual é a vantagem dele? É fácil disseminação, porque a produção dele é muito fácil. Então, por exemplo, agora na Europa e nos Estados Unidos tem locais em que existe, na verdade, em estações de metrô e coisa, uma orientação, tem tipo um invólucro, e lá dentro você quebra aquilo, pega uma seringa lá dentro, essa seringa contém uma droga que reverte o efeito, que antagoniza o efeito do fentanil, que é a naloxona, que é o Narcan. Aí você injeta na pessoa por via intramuscular e consegue resolver e tirar o efeito dele. Então, eu viajei agora recentemente, você encontra no metrô o desfibrilador externo, né, que é aquele para tirar dar choque na pessoa, o DE, e do lado você encontra uma outra caixinha com as drogas para poder... Agora, esse uso recreativo na anestesia não é recente, né? Não. O médico da Rainha Vitória, o Simpson, ele descobriu o cloroforme, é uma das descobertas importantes. E uma das coisas que ele fazia eram festas na casa dele para fazer experimentação com novas drogas para descobrir novos anestésicos. Eram festas psicodélicas. Literalmente. Então, e veja, e aí a gente pode até puxar um outro gancho para um tema que é a drogadição. A drogadição entre a classe médica. Esse é um grande problema que a gente enfrenta. A gente frequentemente, infelizmente, ouve notícias sobre colegas e pessoas viciados e que acabam tomando doses muito acima daquilo que seria o adequado e que morrem dentro do centro cirúrgico, morrem dentro do hospital. Quer dizer, então esse é um problema grave, porque a questão do acesso à droga, né? É fácil. Exato. Então hoje os hospitais, eles criaram mecanismos em que você, para buscar essa droga, você busca num determinado local, tem câmera olhando você, uma boa parte dos hospitais tem câmera dentro da sala, filmando o seu procedimento. Existe uma necessidade de tratamento com analgésicos, e às vezes analgésicos muito potentes. Recentemente tem um grande escândalo nos Estados Unidos de uma indústria farmacêutica que criou uma droga que eles sabiam que a droga viciava depois do segundo ou terceiro uso. Meu Deus do céu. E os caras ganharam bilhões de dinheiro, pagaram uma multa bilionária.
mas ganharam bilhões de dólares com essa droga. Doutor, a anestesia, a gente vê muita gente assim, né? Acaba vendo a anestesia com um mistério, às vezes até com apreensão, né? Como é que a gente pode desmistificar esse lado da anestesia? Bem, porque tudo dentro do centro cirúrgico tem aquela, né? Aquela um lugar fechado, que a família não tem acesso. Ver sangue, não sei o que, já começa essa parte. Né? Exato. Faz sentido, né? A preocupação, eu diria que nos últimos anos, do ponto de vista de organização e o processo de trabalho, ele melhorou muito. Né? Então, por exemplo, nós criamos um modelo de avaliação e de auditoria do processo da anestesia e da cirurgia antes de começar o procedimento. Esse é o paciente mesmo? Esse é o lado que nós vamos operar? Essa é a cirurgia? Temos um material específico para isso? Está preparado? Esse paciente tem alergia? Então, ou seja, hoje existe um checklist de coisas que a gente realiza nos hospitais, pelo mundo afora, que visam aumentar o grau de segurança do paciente. Quando a gente fala da anestesia, o que é importante? O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma legislação específica para anestesia. Se a gente buscar na resolução 2174, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2017, tem toda lá uma estruturação de como realizar um procedimento anestésico. Como é que você avalia, como é que você cuida, como é que você monitoriza, o que é monitorização básica, que tem que ter em qualquer hospital do Brasil. Qual é a monitorização que é sugerida para aumentar a segurança do paciente? Quais são as drogas? O uso do ultrassom, por exemplo, que hoje cresceu muito fora da área diagnóstica. Está lá previsto como é que a gente usa o ultrassom na anestesia. Então, por exemplo, assim, eu diria que o modelo de formação do médico anestesista brasileiro mesmo é um modelo muito bom. Por quê? Depois que você termina a faculdade de medicina, você tem que fazer 3 anos de formação. Esses 3 anos, existem duas áreas formadoras, da Sociedade Brasileira de Anestesia e da Comissão Nacional de Residência Médica. Elas são um pouquinho semelhantes, mas a da Sociedade Brasileira de Anestesia tem uma auditoria muito mais forte, muito mais estruturada. Todo e qualquer procedimento anestésico que o médico em especialização faz, ele tem que registrar num documento. Isso vai para uma base de dados da SBA, que depois gera uma série de informações, mas, ao mesmo tempo, existe uma auditoria de todo o processo de formação dele. Então, primeiro, a gente garantiu uma formação melhor. A gente garantiu uma estruturação melhor da anestesia dentro do centro cirúrgico, porque uma resolução do Conselho Federal de Medicina é algo que eu, como médico, tenho que seguir como lei, porque senão eu violo, e na hora que eu violo, eu posso entrar numa seara do ponto de vista jurídico, civil. O que o senhor está falando aí, doutor, é mais assim, uma rastreabilidade daquilo que está acontecendo no centro cirúrgico, não para punir, mas para educar, né? Para punir e educar. Para punir também. Porque na hora que eu deixo, por exemplo, que eu deixo de cumprir um determinado princípio, por exemplo, eu mando meu doente para a sala de recuperação. O que está sugerido lá? Que na sala de recuperação tem um médico para acompanhar o processo de recuperação desse paciente. Porque na hora que eu fiz esse procedimento na sala de cirurgia, que eu vou voltar para a sala de cirurgia de novo, quem é que vai cuidar do doente na recuperação? Então nós colocamos lá que para melhorar a segurança do paciente tem que ter a presença de um médico, preferencialmente um anestesista, na sala de recuperação pós-anestésica. Aí muito bem, fiz um procedimento, mandei meu doente para a sala, não tem médico na recuperação, meu doente teve uma intercorrência qualquer. Com certeza isso vai ser levantado nos autos, vai ficar documentado que eu não tinha um médico na sala de recuperação, que eu estava fazendo um outro procedimento, a gente chama isso de anestesia simultânea, de cuidar simultaneamente de 2 pacientes em 2 situações diferentes. Do ponto de vista ético, isso é um enrosco. É um enrosco. Então, na verdade, o processo serve para nortear, para auditar, serve para definir os papéis, o papel do diretor técnico, o papel do diretor clínico, da comissão de ética, o papel do médico anestesista. É um documento muito bem estruturado, muito bem feito, que ajuda muito a organizar a anestesia no dia a dia. Nós vamos ter que fazer outra, porque essa está complicada. É muito importante essa questão da anestesia. Mas eu queria retomar, porque nós estamos com um tempo estourado, a questão da antissepsia, né? E aí eu queria rapidamente
lembrar de Semmelweis, que foi o cara que em 1845 pensa nessa questão da desinfecção de mãos, de campo cirúrgico, atuando com as pacientes de obstetrícia lá em Viena. E mais à frente, o Semmelweis perdeu a batalha, morreu louco, né? Mais à frente, em 1865, o Lister, olhando para as experiências de Pasteur até 1860, inventa essa ideia da antisepsia, que é a mesma ideia do Semmelweis, só que o Semmelweis não conseguiu levar à frente. Brigou com todo mundo e morreu louco. O Lister, que era um quaker que havia se casado com uma anglicana, ou seja, ele tinha uma certa noção de que era importante se amoldar ao mundo, ele conseguiu fazer com que a antisepsia se transformasse numa realidade, e com isso a anestesia se casou muito bem com a antisepsia, e nós tivemos o desenvolvimento da cirurgia moderna. Fale um pouco disso. Então, Gonçalo, a primeira questão que eu acho que é importante ressaltar aí é que quando a gente fala do ambiente da cirurgia, o ambiente tem que ser o mais limpo e estéril possível. Por quê? Porque você vai abrir uma cavidade, você vai expor, na verdade, áreas que estão, de certa forma, limpas e expor elas ao meio ambiente. Então, o meio ambiente é algo que é fundamental. O ar-condicionado, o número de trocas, os sistemas, não pode ter janela aberta para o meio ambiente, tem que ter uma parede com determinada característica que ela possa ser lavada e possa ser limpa, e que efetivamente não possa ter entrante, tipo azulejo, que vai ter uns lugarzinhos ali que vão se incrustar ali, bactérias e vão crescer. Então, assim, existem normas de organização e de construção do centro cirúrgico que vieram dar uma segurança absurda do ponto de vista do ato anestésico. O problema é que tem gente lá dentro, né? Então, enquanto a gente está falando de estrutura e processos que são rígidos, mas se colocou gente. Então, o que primeiro, né, contamina? A gente descobriu hoje que o nosso nariz é uma fonte de contaminação brutal, e as nossas mãos idem. Então, a gente brinca, se você não respirar e você não colocar a mão em nenhum lugar, a chance do seu doente infectar é muito pequena. O problema todo é que a gente tem o nariz e tem as mãos. E aí começa, na verdade, o grande embate das comissões de controle de infecção hospitalar pelo Brasil e pelo mundo afora, que tem um papel inquestionável em vigiar, auditar e, de certa forma, educar as pessoas em relação a esse processo. Então, eu vou dar um exemplo meu da minha prática do dia a dia. Eu entro no centro cirúrgico, a primeira coisa que eu faço, eu lavo as minhas mãos fora e depois entro na sala e passo o álcool iodado. Aí eu vou começar a preparar minhas drogas. Então eu toco no envelope da seringa que tem um papel por lá de fora. Aquele papel não está estéril, a seringa está estéril. Então eu abro aquilo com cuidado, coloco as seringas num ambiente limpo. E existem, na verdade, uns sachêzinhos de álcool que a gente tem no centro cirúrgico que a gente usa para limpar a superfície das coisas. O suave. Para o meu residente, eu chego para ele de manhã e entrego uns 20 pacotinhos daquele. E falo para ele, e pergunto para ele, quais são as duas causas maiores de sepsis de origem hospitalar? Se ele não souber responder, ele vai treinar com outra pessoa, não vai treinar comigo. Infecção urinária, infecção de corrente sanguínea. Infecção urinária, sonda sem necessidade, sondagem de maneira inadequada, e doentes muitas vezes muito graves. A segunda, infecção de corrente sanguínea, somos nós praticamente. A gente vai levar. Então hoje, por exemplo, os sistemas venosos têm sistemas fechados, para que você não entre direto em contato com a corrente sanguínea do paciente. Você tem um sistema valvulado antes. Então você tem que fazer uma asepsia antes, naquele local, antes de fazer a sua injeção. Então, assim, são cuidados mínimos, usar luva estéril, colocar máscara, né? Graças a Deus a pandemia veio e o pessoal ficou com medo. Eu até brincava com alguns amigos anestesistas, eu falo, nossa, vocês não gostavam de usar máscaras antes e agora vocês querem N95 para todo mundo, agora virou uma febre, né? Exatamente. Que mudança, graças a Deus, né? Às vezes as coisas acontecem também para melhorar um pouco o cuidado, mas esses cuidados básicos ajudam
a garantir um ambiente mais limpo, mais estéril e mais seguro para o paciente. Legal. Se efetivamente isso vai ter importância no final, a gente já sabe hoje que é o nível 1A de evidência, ou seja, é uma evidência forte. Tem que usar máscara, tem que usar luva, tem que fazer antisepsia, tem que fazer asepsia. A gente só faz os procedimentos anestésicos hoje, lavando as mãos antes, paramentando, para fazer uma punção, uma acne, uma peridural. A gente faz isso. Tudo no intuito de reduzir as possibilidades de infecção. As heranças do nosso Joseph Lister. Exatamente. E do fenol. É isso mesmo. Muito bem. A gente tem algum trabalho, doutor, de inteligência artificial sendo desenvolvido para essa área de anestesia? Tem um muito bacana. E você acha que vai acabar com um médico anestesista? Não, vai me ajudar muito Porque a cuidar sempre melhor. O medo, né? Não, pelo Das amor de profissões. Deus. Não, agora a inteligência Não. artificial vai tirar todo mundo do trabalho. Nada disso. Veja, só para a gente poder ter uma ideia. Se eu faço uma anestesia num paciente de alto risco, alto risco é paciente acima de 65, 69 anos de idade, com doença cardiovascular anterior, que é o respiratório, alguma coisa, e faço uma cirurgia de grande porte, vou fazer uma cirurgia de retirada do intestino, uma hepatectomia, uma cistectomia. São cirurgias que você tem que fazer uma monitorização mais agressiva no paciente. Você precisa de uma linha venosa central, que é o catéter que a gente passa intrategular, um catéter que a gente normalmente passa na linha arterial. Esses catéteres hoje, além deles mostrarem a curva, a curva é a medida da onda de pulso, é a medida do volume que saiu do ventrículo esquerdo, é a medida do débito cardíaco. Então a gente consegue hoje, sem utilizar outros sistemas mais complexos, avaliar o débito cardíaco. Só que onde é que entrou a inteligência artificial nisso? Em algo que é fantástico. A gente, observando alguns detalhes do dia a dia, a gente fala: nossa, esse dente não está bem. É uma sensação que você tem. Só que hoje alguém interpretou essa sensação que não está bem e colocou ela dentro de um algoritmo de inteligência artificial. Como é que ele fez? Ele mediu, só para vocês terem ideia, 6,5 milhões de medidas hemodinâmicas, das várias medidas hemodinâmicas, em mais ou menos 160 pacientes, e definiu ali quais eram os parâmetros que mais se correlacionavam com um paciente que ia fazer, que a pressão ia baixar, que é um algoritmo de verificação de previsão de hipotensão. Colocou num software e colocou num sistema que a gente usa no dia a dia no centro cirúrgico, por via não invasiva, que é um cuffzinho que a gente coloca no dedo do paciente. Uau. Mede o débito cardíaco, mede a pressão arterial em tempo real, e esse algoritmo ele prevê para mim, com uma probabilidade de 0 a 100, se o doente vai fazer hipotensão dali a 15 ou 20 minutos. Que beleza. E aí, ele abre para mim um monte. Se eu topo, entendo que aquilo é alguma coisa, eu aperto na tela, aquilo abre uma tela adicional com outras variáveis que foram desenvolvidas nos últimos anos. Olha que interessante. E que elas contam para a gente, ou é um problema do coração, ou é um problema da circulação, ou é um problema da resistência, ou é um outro problema. Ela aponta para mim quais foram aqueles parâmetros e quanto eles variavam nos últimos 5 minutos. Esse caiu 15%, esse subiu 5%, esse variou 10%. São alguns índices que te ajudam a fazer a previsibilidade. A partir dali, eu tomo uma conduta muito mais assertiva. Eu falo: esse doente precisa de noradrenalina, que é um remédio para subir a pressão. Esse doente precisa de volume. E o índice de assertividade desse sistema é de 98,5%. Quando eu avalio, eu não chego a 40 e poucos por cento. Então ele não vai me substituir, mas ele vai me ajudar demais. Que bacana, que bacana. Bom, eu acho que caminhamos muito bem até agora. Falamos, aqui no nosso programa a gente gosta muito de falar de pioneirismo. Hoje falamos de pioneirismo, falamos de inovação. Tem um terceiro componente que é o empreendedorismo. Eu sei que você andou se metendo também como secretário municipal de saúde, fazendo umas coisas. E o empreendedorismo social, ele? Então, Gonçalo, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter noção de onde a gente vive e como a gente vive. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada.
Então eu vivo muito bem e tenho uma estrutura muito boa de suporte. Eu tenho que ajudar, eu tenho que tentar colaborar com as pessoas para que mais pessoas possam ter acesso a isso. Então acho que a medicina ela tem que ter uma visão social. O médico que não tem uma visão social vai trabalhar de açougueiro, vai trabalhar de outra coisa, mas não vai ser médico. Então essa é a primeira premissa que eu acho que tem que existir. A segunda premissa importante é aonde eu posso contribuir, com que eu posso contribuir. Depois de mais de 30 anos labutando nessa área, eu acho que eu conheço a estrutura, o centro cirúrgico, o funcionamento de um hospital, e eu consigo ajudar estruturas menores a avançarem mais rápido. Então foi o que aconteceu com Extrema. Eu fui para a Extrema, na verdade, ajudar o prefeito, fazendo uns projetos de saúde, estava perto, aí ele falou assim, não, você vai me ajudar a implantar esses processos. Aí começou a pandemia, ele falou, agora que você não vai embora daqui mesmo, você vai ficar aqui. E aí, eu sou médico anestesista, não era infecto, não era da saúde pública, mas para mim tinha uma premissa. Pô, você tem uma doença que efetivamente você tem um jeito de testar, o que nós vamos fazer é teste. Apareceu um cara com sintomas, a gente vai testar o cara e vamos testar os contatos dele, em 7 a 10 pessoas. E foi isso que a gente fez. Que legal. Em Extrema, provavelmente nós fomos, em relação ao número per capita, provavelmente uma das cidades que fez mais testes durante a pandemia. A gente chegou a fazer quase 80 testes por cada habitante. São 54 mil habitantes. Uau! A gente fez teste e buscava um teste em todo mundo. Na loja de vinho, não sei aonde que tinha, né? Porque tinha em todo lugar, estava vendendo teste, né, Gonçalo? Pois bem, o que mais que a gente fez? Além de testar, a gente criou polos, na verdade, de avaliação diferentes na cidade. Unidades diferentes, mais próximas da casa, para o cara não ficar circulando, porque o cara entrar no ônibus, o cara ia circular, o cara ia contaminar mais gente. Então a gente colocou as unidades satélites, montamos uma unidade central, o hospital era literalmente, só estava levantado, em coisa de 2 meses a gente já tinha hemodiálise, já tinha uma unidade de terapia intensiva, tivemos uma taxa de mortalidade de menos de 10% no nosso hospital, e a gente cuidou de doente grave. O Gonçalo sabe qual foi a média de mortalidade nas UTIs brasileiras. Chegamos a ter 90% de mortalidade em UTIs públicas importantes do Brasil. Uau! 90%. Nós tivemos 10%. Chegou a pouquinho menos que 10% de mortalidade. Então, veja. Eu tenho com que ajudar e com que contribuir, com que colaborar. Né? Liderar os processos, assim por diante. E por outro lado, era um lado de divulgação do processo, né? Então eu tinha um canal, o PAR, que é o paciente de alto risco. Eu sempre trabalhei divulgando essas questões voltadas ao paciente de alto risco, e eu aproveitei na pandemia e falei, nós vamos falar de pandemia. E vai ser reeleito ou não, doutor? Não, o prefeito já foi reeleito, agora ele tem um outro candidato agora a vice-prefeito que vai concorrer na próxima eleição. Ele foi para a reeleição e ele ganhou super bem. Mas assim, foi um prefeito muito inovador, que deu um espaço muito bom de trabalho para a gente e colaborou muito. Ele tinha uma visão absolutamente, o painel dele assim mais forte é a gestão. Né? Então, efetivamente, a gente fez um trabalho legal. E esse é outro trabalho voltado à divulgação, né? E agora eu estou numa outra pegada, medicina perioperatória, não sabe? Então agora a gente começou agora em dezembro agora, a gente já fez a primeira live sobre isso, com o tema medicina perioperatória. É um tema fundamental, para um país como o nosso, cai como uma luva. Vamos fazer um segundo depois, um segundo podcast com esse tema, doutor. Com certeza. Parabéns, Enes. Foi um prazer conversar com você, ver esse lado social seu e a importância de pensar uma medicina que termina na questão do social. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado pela sua presença, por trazer esse conhecimento todo. Agradecemos também a nossa jornalista e roteirista, Juliana Purkio, e ao estúdio Pod Office pela estrutura. Obrigado a todos por nos acompanhar. Este foi mais um Max Talks. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!